No arquipélago dos Açores, a ilha de São Miguel, onde está localizada a cidade de Ponta Delgada, é uma das mais jovens do arquipélago, com cerca de 800 mil anos. De origem vulcânica, tal como todas as restantes ilhas que formam o arquipélago dos Açores, a ilha de São Miguel nasceu e cresceu a partir dos fundos oceânicos que, nesta região, se localizam a profundidades da ordem dos 2 km. Ao longo de milhares de anos, a gradual acumulação de produtos vulcânicos emitidos por vulcões, primeiro submarinos e depois subaéreos, levou ao crescimento dos edifícios vulcânicos insulares. A ilha de São Miguel tem uma história geológica complexa e ainda pouco conhecida. A ilha de São Miguel é a ilha maior dos Açores, não é? E do ponto de vista geológico também é uma ilha que é constituída por 7 sistemas vulcânicos. Esses sistemas vulcânicos, claro, não foram todos edificados ao mesmo tempo, foram eles edificados por partes. Temos então a parte leste da ilha, que compreende o sistema vulcânico do Nordeste e o vulcão da Povoação. Esse sistema são sistemas vulcânicos antigos. Os sistemas vulcânicos que são atualmente ativos são precisamente o vulcão das Sete Cidades, o vulcão do Fogo e o vulcão das Furnas. Estes vulcões são vulcões bastante explosivos. Têm o seu topo trocado por caldeiras e ao longo da sua história geológica foram marcados por erupções muito explosivas, com formações de colunas eruptivas cujas as cinzas atingiram vários quilómetros de altitude e, para além disso, também com a formação de escoadas piroclásticas, como aquelas, ou nuvens ardentes, como nós vemos muitas vezes na literatura do género. Houve uma altura da evolução geológica da ilha de São Miguel em que houve 2 ilhas formadas. Houve uma altura que o vulcão das Sete Cidades era uma ilha, toda a outra parte leste da ilha de São Miguel seriam então a outra metade da ilha. Mais recentemente são então estes sistemas vulcânicos efusivos, em que há a formação destas escoadas lávicas, que depois a edificação ou várias erupções resultaram em várias escoadas lávicas, a acumulação de escoadas permitiram a formação destas plataformas onde estamos hoje aqui em Ponta Delgada. Muitas são as dúvidas relativamente a quem descobriu e em que data foram encontradas as Ilhas dos Açores. A maioria dos historiadores indica como mais provável o ano de 1427, por Diogo de Silves, amante do infante Dom Henrique. Já Gonçalo Velho Cabral é unanimemente aceito como tendo sido o primeiro povoador da ilha de Santa Maria, a primeira a ser descoberta ou redescoberta pelos portugueses. De facto, nós atribuímos a Diogo de Silves, pelo menos formalmente é assim reconhecido, embora se admita naturalmente um conhecimento prévio das ilhas. Este é um princípio que a cartografia tem, pelo menos, dado indícios nesse sentido. De qualquer das formas, formalmente e oficialmente, as ilhas são descobertas por Diogo de Silves e sabemos isso a partir de uma carta muito interessante de 1439, e essa carta, a Carta de Gabriel de Falseca, registra de facto que as Ilhas dos Açores foram descobertas a mando do rei de Portugal por Diogo de Silves. Há alguma controvérsia na leitura do nome e até da data, mas é mais consensual esta ideia de que é Diogo de Silves e é a data de 1427. Os dados científicos mais recentes sugerem que os Açores teriam sido descobertos centenas de anos antes do seu povoamento oficial pelos portugueses no século XV e que algumas ilhas, como é o caso da ilha de São Miguel, terão mesmo sido habitadas por outros povos, ainda que de forma temporária, em épocas mais recuadas. Os resultados que nós temos vindo a obter mostram-nos que as Ilhas dos Açores foram povoadas antes da data oficial que é reconhecida pelos historiadores, que é descrita na história. Os primeiros indícios provieram da ilha de São Miguel, quando pela primeira vez começamos a encontrar pólenes de cereais no período final do século XIII, e estes resultados alertaram-nos para essa possibilidade, que depois se veio a ser reforçada com outros indicadores, como, por exemplo, a presença de fungos que estão associados à presença de animais, portanto, animais mamíferos de grande porte que também foram introduzidas nas ilhas, e parece que em todas as ilhas houve uma prévia introdução de animais e depois a chegada dos povoadores, portanto, associada a uma descoberta inicial, a libertação de animais e depois, então,
o povoamento das ilhas. Isto, de certa forma, é coincidente com aquilo que é descrito na história, mas parece que ocorreu pelo menos 2 a 3 séculos antes daquilo que é dado. Há uma consistência dos resultados em todas estas ilhas, que nos apontam para uma chegada anterior dos humanos aos Açores, diferente daquela que tem sido relatada na história. Como disse, por volta de entre 1100 e 1200 serão as idades mais prováveis para a chegada desses povos. É escassa a informação conhecida relativamente à fase inicial do povoamento das Ilhas dos Açores. Sabe-se que a origem dos colonizadores que aqui se fixaram foi muito diversa e que variou consoante os grupos de ilhas analisados. Nas ilhas de São Miguel e de Santa Maria, localizadas no grupo oriental, a maioria dos colonizadores eram originários do centro e sul de Portugal continental. O povoamento de São Miguel está ligado, em primeiro lugar, à povoação, onde se terá fixado o primeiro grupo de povoadores. Depois, num segundo momento, a Vila Franca do Campo, que se torna a sede da ilha de São Miguel. E, mais tarde, então, a Ponta Delgada, onde se virá a desenvolver um núcleo que se tornará importante e se tornará a primeira cidade da ilha de São Miguel. Em 1474, quando a capitania é dada a Rui Gonçalves da Câmara, vamos ter e vamos assistir a um grande dinamismo da ocupação desta ilha, que até então não tinha tido o arranque nem a dinamização suficiente para chegar aos intuitos que eram pretendidos, e é de facto com Rui Gonçalves da Câmara que isto acontece. Com Rui Gonçalves da Câmara vêm muitos madeirenses, vem muita gente de Portugal continental, e antes dele ainda teriam vindo outros, inclusivamente do Algarve e do Alentejo, e também temos outros grupos humanos não nacionais, não vindos de Portugal, portanto não vindos do continente português, mas também alguns estrangeiros, nomeadamente alguns escravos. E este grupo pequeno de escravos, que pode ter origem norte-africana ou subsaariana, também são um contingente importante que nós temos que considerar quando falamos do nosso povoamento, que de facto é maioritariamente europeu, mas que também tem este toque, este elemento significativo que é importante para a nossa história. Os estudos genéticos que já foram feitos nos Açores usam um tipo de informação genética que nós designamos DNA mitocondrial e que constitui linhagens femininas. Portanto, é um tipo de material genético que só se transmite pelas mulheres e, assim sendo, fornece uma espécie de genealogias moleculares que são muito informativas para a origem das populações. E o que nós sabemos a partir desses estudos é que a população dos Açores é uma população maioritariamente europeia, mas que tem contributos de várias outras populações, o que está, de facto, de acordo com as fontes históricas. Entre esses contributos de outras populações destacam-se as populações africanas e as populações do Próximo Oriente ou populações de origem judaica. O que é muito interessante é que estes outros contributos à população europeia, às linhagens europeias, não estão distribuídos de um modo igual em todos os grupos de ilhas. Ou seja, no grupo oriental predomina o contributo de linhagens de origem africana, nomeadamente África subsaariana e Norte de África. No grupo central predominam linhagens de origem judaica ou Próximo Oriente. As ilhas de Santa Maria e de São Miguel foram inicialmente administradas pelo mesmo capitão do donatário, João Soares de Albergaria, que residia em Santa Maria. Em consequência deste distanciamento do capitão do donatário, a ilha de São Miguel continuava escassamente povoada 30 anos após a sua descoberta. De acordo com o famoso cronista insular Gaspar Frutuoso, a atual cidade de Ponta Delgada começou por ser uma aldeia de pescadores. O nome da cidade alude à ponta de Santa Clara, a uma estreita ponta de lava que se prolongava pelo mar fora, nas imediações do início do atual molho. Este antigo povoado foi levado à vila em 1499. Gaspar Frutuoso descreve nas Saudades da Terra que a atribuição régia do foral de vila a Ponta Delgada terá estado relacionada com o descontentamento de homens nobres e poderosos, moradores em Ponta Delgada, os quais eram frequentemente obrigados a deslocar-se a Vila Franca do Campo, a quando de ocasiões solenes, o que, no seu entendimento, representava uma diminuição do seu estatuto. O desenvolvimento de Ponta Delgada foi relativamente rápido, assumindo aos poucos um papel de relevo.
A área deste concelho aumentou substancialmente em 1515, quando nele foram incorporados os mosteiros, as feteiras, as capelas e os fenais, lugares estes que foram retirados à jurisdição de Vila Franca do Campo. Em 1518, a coroa portuguesa atribuiu à alfândega, na altura considerada como uma das mais importantes estruturas da administração, a Ponta Delgada, potenciando ainda mais o desenvolvimento económico da então vila. Este acentuou-se ainda mais depois do violento terremoto que, na noite de 21 para 22 de outubro de 1522, arrasou quase por completo Vila Franca do Campo, a primeira capital da ilha de São Miguel. A 2 de outubro de 1546, por carta régia de Dom João III, a antiga vila foi elevada ao estatuto de cidade. A importância da Ponta Delgada foi reforçada em 1554, quando aqui foi criado o ofício de juiz de fora, colocando a cidade num patamar elevado, pois poucos eram na altura os concelhos em Portugal a terem como magistrado judicial um oficial de carreira. Entre o povoamento inicial da Ilha de São Miguel e o final do século XVI, Ponta Delgada cresceu rapidamente, alicerçada na exportação inicialmente de trigo e posteriormente de pastel. A melhor descrição talvez seja a efetuada por Gaspar Frutuoso. Primeiro foi solitário ermo, saudoso lugar e pobre aldeia, e depois pequena vila, o que agora é a grande, rica, forte e tão afamada cidade. O tecido urbano quinhentista de Ponta Delgada manteve-se até hoje, desenvolvendo-se o casario entre a calheta de Pedro de Teiva, nascente, e o campo de São Francisco, a poente, ao longo de uma rua principal paralela à primitiva linha de costa e desta distando cerca de 60 metros. A malha urbana tem uma disposição típica da época medieval, com uma rua de entrada que se alarga na zona central em várias ruas, travessas e becos, as quais afunilam novamente numa só rua que leva à saída do povoado. O Campo de São Francisco é uma ampla e vistosa praça que deve o seu nome ao antigo convento de São Francisco, atual igreja de São José, datado de 1525. Aqui se localiza ainda o Mosteiro da Nossa Senhora da Esperança, iniciado em 1535 e inaugurado em 1541, com 9 freiras clarissas. O casario citadino era uniformemente baixo, com a maioria das casas possuindo um só andar, sendo esta uniformidade pontualmente interrompida por casas nobres de boa alvenaria, um ou outro edifício público e ainda por algumas igrejas e conventos. No início dos anos de 1550, após traumatizantes ataques de corsários à cidade de Ponta Delgada, o rei Dom João III decidiu construir uma fortaleza que defendesse a cidade. Nasceu assim, construído sobre a praia, no extremo ocidental da cidade, o Forte de São Brás. A sua construção demorou cerca de 30 anos, entre 1552 e 1580. O Forte de São Brás, em Ponta Delgada, inicia a sua construção em 1552, após um projeto datado de 1551. Os Açores, nesta altura, já eram alvo de ataques frequentes por parte de piratas e corsários de várias nacionalidades e Ponta Delgada já era, portanto, concelho e já era também cidade. Como tal, a sua população solicitava ao rei maior defesa e proteção de bens, erário público e, acima de tudo, da sua população. O Forte de São Brás corresponde então à resposta de El Rei Dom João III, de forma a que se conseguisse estabilizar e dar uma segurança à cidade, que seria complementada só aqui em Ponta Delgada com mais 5 fortalezas, das quais esta é a maior, e, portanto, ao longo de toda a Idade Moderna, só na Ilha de São Miguel, portanto, cerca de 40, em que esta será sempre a principal, a oficial, e que terá como função não só a defesa do porto, que outrora aqui existiu à minha direita, como da praça e campo de São Francisco, aqui à nossa esquerda.
Uma série de edifícios ainda hoje existentes datam também do século XVI. Como era usual nessa altura, a arquitetura religiosa predominava entre os grandes edifícios públicos construídos. Salientamos aqui a Igreja de São Pedro, datada de 1521, a Igreja de São Sebastião, iniciada em 1531 e hoje conhecida por Igreja Matriz. O Convento de Santo André, cuja construção teve início em 1567 e onde atualmente está instalado o Museu Carlos Machado. A Ermida de São Brás, datada de 1584, e ainda a Igreja Velha, precursora do Colégio dos Jesuítas, terminada em 1592 e onde atualmente estão instalados o Arquivo e a Biblioteca Pública Regionais. Os trabalhos de construção da Igreja Matriz em Ponta Delgada terminaram em 1545. Esta igreja possui um corpo retangular de 3 naves, divididas por 8 pares de colunas, com a nave central mais alta que as laterais. No segundo andar da nave central existem 5 pares de frestas, dispostas irregularmente. Para além do espaço interior, o portal central do frontispício, voltado para poente, bem como os alçados sul e norte, evidenciam o programa original quinhentista da Matriz de Ponta Delgada. O Convento de Santo André, um dos 4 conventos femininos de clausura existentes em Ponta Delgada, possui a particularidade de possuir um coro alto e um coro baixo, ambos virados para o altar-mor, o que permitia que as freiras assistissem à missa isoladas dos restantes fiéis. No coro alto existem 42 lugares sentados, onde a comunidade religiosa de então se reunia para os ofícios divinos, os quais ocorriam 7 vezes ao dia. Tem ainda a particularidade de possuir aquele que foi, muito provavelmente, o último órgão de tubos a ser construído pelo famoso mestre organeiro António Cerdeira, em 1828. Na nave central existem 3 pedras tumulares datadas de 1621, 1646 e 1697. Até 1835, data em que foram criados os cemitérios públicos, o enterramento fazia-se dentro das igrejas ou no adro destas. A Igreja do Colégio dos Jesuítas tem particular interesse do ponto de vista da arte sacra. O magnífico retábulo de madeira da Capela Mor, que não foi dourado, os caixotões da abóbada e panos laterais, parcialmente dourados, bem como a moldura envolvente do arco triunfal, todos possuem uma decoração que foi levada a extremos de liberdade compositiva, num delírio ornamental de extrema singularidade no conjunto da arte sacra nacional, como realçou o professor universitário Néstor de Sousa. O convento de Nossa Senhora da Conceição, atual Igreja do Carmo, foi o último dos 4 conventos de freiras instituídos em Ponta Delgada a ser construído. A primeira pedra foi lançada em 1664 e as primeiras freiras entraram em regime de clausura em 1671. Este edifício alberga hoje em dia a sede do Governo Regional dos Açores. Finalmente, a Igreja do Convento dos Franciscanos, mais conhecida por Igreja de São José, está localizada no Campo de São Francisco e foi sagrada em 1789. Tal como a primitiva ermida, que aí existia e que foi demolida para a sua construção, esta igreja é a única na cidade de Ponta Delgada que está virada para a nascente. Muitos destes edifícios sofreram alterações ao longo dos anos. Por exemplo, a Igreja Matriz teve inicialmente uma primitiva torre sineira a norte, localizada ao lado da Capela Mor e que, por ameaçar ruir, foi demolida em 1723. A torre atual data de 1623,
tendo as capelas laterais sido acrescentadas no final do século XVII. Não admira assim que, no mesmo edifício, estejam presentes vários estilos arquitetónicos, desde o gótico tardio, presente no pórtico central, ao estilo renascentista, presente nos pórticos laterais, passando ainda pelo estilo manuelino, na reconstruída fachada setecentista. O retábulo da Capela Mor foi terminado em 1729 e os azulejos da Capela Mor foram colocados em 1756. Em 1898 foi colocado o relógio, no acrescento ao eirado da primitiva torre cineira, e em 1901 foi destruído o antigo adro, sendo retiradas as pequenas lojas de barbeiro existentes na parte sul do adro da igreja, as quais foram substituídas por uma escadaria em pedra. Outros edifícios desapareceram entretanto, tais como a primitiva alfândega, datada de 1518, as casas do capitão, de 1587, onde estavam as pedras armoriadas, hoje em exposição na igreja do colégio, e ainda o convento de São João, de 1595. A par da evolução económica estava, como seria natural, o aumento do número de habitantes. 250 anos após o povoamento, viveriam nos Açores cerca de 90 mil pessoas, 45 mil das quais em São Miguel. Quanto a Ponta Delgada, com cerca de 7.500 habitantes, era por alturas de 1700 uma das cidades mais importantes de Portugal, sendo ultrapassada em população somente por Lisboa, Porto e Évora. Até cerca de 1900, ou seja, durante mais de 400 anos, Ponta Delgada foi uma cidade que, não obstante estar localizada numa ilha oceânica, se desenvolveu primordialmente de costas voltadas para o mar, assim se defendendo não só dos ataques de piratas, como também dos violentos temporais que ciclicamente a fustigaram. Na noite de 13 para 14 de novembro de 1707, o primitivo cais ficou arruinado por ação de um grande temporal. A 5 de dezembro de 1839, a muralha do desaparecido porto da Calheta de Pero de Teive foi parcialmente destruída. A 6 de janeiro de 1856, uma violenta tempestade provocou novamente estragos e, mais recentemente, no dia de Natal de 1996, uma parte substancial do atual molho de proteção do porto de Ponta Delgada foi afetada, com perdas avultadas e destruição de vários navios. No início do século XIX, a Rua dos Mercadores era a principal rua comercial da cidade. A falta de um cais na cidade que permitisse a chegada e partida de passageiros, bem como o embarque e desembarque de mercadorias, constituía um grande entrave ao desenvolvimento económico de Ponta Delgada. Muitos eram já na altura os navios que fundeavam na baía da cidade. O financiamento para a construção do tão necessário cais foi finalmente aprovado e, entre 1829 e 1831, o morgado José Quietano foi nomeado inspetor da construção do cais da Alfândega de Ponta Delgada, onde, a partir de 1831, o embarque e desembarque de passageiros nos navios ancorados na baía passou a ser efetuado em pequenos barcos. As mercadorias, entre as quais as muitas laranjas expedidas para exportação, passaram também a ser embarcadas a partir deste cais. No entanto, a intensa atividade mercantil associada ao comércio da laranja trazia problemas acrescidos devido ao elevado número de navios que demandavam Ponta Delgada. Assim, tornou-se imperiosa a construção de um porto artificial, tendo a primeira pedra sido lançada a 30 de setembro de 1861. As obras arrastaram-se no tempo, tendo terminado somente em 1942. Toda a frente ribeirinha da cidade sofreu grandes alterações a partir de finais do século XIX e, em particular, durante o século XX. Uma das zonas mais afetada foi a Praça do Município. Inicialmente, uma praça fechada, então chamada Praça Velha. Possuía o edifício da Câmara Municipal a oeste, os edifícios da atual Rua do Açoriano Oriental a norte
e terminava a nascente com o início da Rua dos Mercadores. Esta praça era antigamente separada do mar por uma série de edifícios baixos, encimados por arcadas, com um só andar, onde existiam açougues, os quais terminavam junto às portas da cidade. Este monumento, cuja construção terminou em 1783, é de estilo barroco tardio, sendo formado por 3 arcos de volta perfeita, de planta retangular e corpo com 2 faces iguais, rebocadas e pintadas de branco, com os elementos estruturais e decorativos em cantaria de basalto, onde sobressaem o frontão central coroado com um brasão duplo, contendo as armas reais e da cidade. As portas da cidade estavam inicialmente localizadas 30 metros a leste da sua atual posição, encostadas a um edifício na então Praça do Município, hoje em dia o lado sul do Largo da Matriz, e eram, por excelência, a porta de entrada em Ponta Delgada para os viajantes que desembarcavam no Cais Velho, provenientes dos mais variados locais. A 18 de outubro de 1891 foi efetuado um aterro na zona a poente do Cais da Alfândega, tendo a nova rua sido designada de Avenida Antero de Quental, assim homenageando o grande poeta e filósofo açoriano, natural de Ponta Delgada. Em janeiro de 1898, as arcadas sobre as quais se localizavam os talhos e que fechavam a praça do município, pois terminavam encostadas à primitiva localização das portas da cidade, foram destruídas, permitindo que a praça do município, pela primeira vez, se abrisse para sul. No local foi colocado um gradeamento e implantados bancos de lazer virados para o mar e para a praça. Surgia assim a Varanda de Pilatos, de onde se desfrutava uma vista desafogada para a Bahia e Costa Sul. Em 1948, com o início das obras de abertura da Avenida Infante Dom Henrique, o antigo e pitoresco cais junto à Alfândega foi aterrado, tendo sido removido também o gradeamento da Varanda de Pilatos, que também desapareceu. Este gradeamento foi reaproveitado e colocado na zona norte do Jardim António Borges. As portas da cidade foram, nessa altura, demolidas e recolocadas em 1952 na sua atual posição. A espaçosa zona aterrada deu origem à Praça de Gonçalo Velho, a qual foi inaugurada no dia 21 de outubro de 1956, com uma estátua da autoria de José Fragoso e alusiva ao primeiro povoador da ilha de Santa Maria. O terceiro e último aterro, efetuado no litoral da cidade de Ponta Delgada, prolongou-se desde o Forte de São Brás, a poente, até ao ilhéu de São Roque, a nascente. As Portas do Mar, uma aprazível zona turística cheia de restaurantes e bares, com vista para a nova marina de Ponta Delgada, permitiram ainda a construção de um cais para a costagem de grandes paquetes. Ao longo e por baixo da antiga muralha de proteção da Avenida Infante Dom Henrique, foi construído um passeio pedonal onde é usual verem-se os habitantes da cidade a praticarem desporto. Finalmente, foi ainda construída uma avenida marginal, a que se deu o nome de Avenida do Mar, bordejando o antigo litoral rochoso, a qual proporcionou que as moradias da zona de São Roque virassem em segurança a sua frente para o mar. A cultura da laranja desempenhou um papel de tal modo relevante na economia da ilha de São Miguel que alguns historiadores falam mesmo no ciclo da laranja.
Embora este citrino tenha sido introduzido nos Açores durante o século XVI, a cultura da laranja só atingiu importância no século XVIII. Em 1769, Thomas Hickling, um partidário da Revolução Independentista Americana, veio para São Miguel e aqui casou com uma americana nascida em Filadélfia, de seu nome Sarah Falder, sobrevivente de um naufrágio. Hickling foi um dos pioneiros na implantação da cultura da laranja e no desenvolvimento do seu comércio através das exportações para Inglaterra e Rússia. Chegou a ser considerado um dos homens mais ricos dos Açores. A sua casa, em estilo georgiano colonial e cuja construção começou em 1812, ainda hoje existe, correspondendo ao atual Hotel São Pedro. Deve-se também a Thomas Hickling a introdução das araucárias em São Miguel. Muitos outros comerciantes estrangeiros se fixaram em Ponta Delgada no início do século XVIII, atraídos e incentivados pelo sucesso da exportação da laranja, nomeadamente várias famílias judaicas, a partir de 1818. A presença dos judeus nos Açores, mais concretamente na cidade de Ponta Delgada, remonta ao século XVI numa primeira fase. Depois, no século XVIII para XIX, aliás, há uma série de alterações que têm lugar no norte de África e por volta de 1813 a 1818/19 começam a chegar a Ponta Delgada vários judeus oriundos do norte de África, de Rabat, Tanger e de outras cidades que se vão instalar não só na cidade de Ponta Delgada, mas também em outras ilhas dos Açores, nomeadamente na cidade de Angra do Heroísmo, em Santa Cruz da Graciosa, no Faial, em São Jorge. Estes judeus vão se dedicar ao comércio ambulante numa primeira fase e depois vão se instalar nos centros das cidades ou das vilas onde vão desenvolver as suas atividades comerciais. Na cidade de Ponta Delgada houve várias ruas que albergaram vários judeus e que abriram lojas, entre os quais está a família Ben Saud, que começou a diversificar logo já no século XIX vários ramos do comércio e da indústria. Estes judeus tiveram o pico alto por volta de 1870, dentro também do ciclo da laranja e da economia da laranja do século XIX, ainda depois vinda de crescer esta economia, foram abandonando aos poucos os Açores, principalmente a ilha de São Miguel e a ilha Terceira, onde reunia maior número de indivíduos de origem hebraica, e as comunidades começaram, a partir do século XX, a desaparecer de forma lenta. Nos anos 20, 30, quando Golda Meir visita a sinagoga de Ponta Delgada, esta sala onde nós nos encontramos, a comunidade já é muito pequena, tendo um ligeiro aumento nos anos 40 e nos anos 60 praticamente já está quase que extinta, sendo por volta de 1970, 72, com a morte das irmãs Alvo aqui nesta casa e nesta sinagoga, uma vez que também completa, esta sinagoga tem uma zona residencial. Com a morte de 1970 e de 72 das duas irmãs filhas do rabino Samuel Alvo, encerra-se um ciclo dos judeus vindos do norte de África e que deram um importante contributo não só à economia regional, nomeadamente até hoje, através da Casa Ben Saud, que é um grupo de maior impacto que temos na região, mas também os pequenos ramos de negócio que se foram se instalando e que daqui depois, como disse há pouco, saíram dos Açores para Portugal continental ou então para os Estados Unidos. Durante praticamente um século, a cultura da laranja foi a principal atividade económica em São Miguel, com particular relevo para os laranjais existentes nos arredores de Ponta Delgada. Desta altura, ficaram, para além de magníficos palacetes, os jardins românticos ao estilo inglês de José do Canto, António Borges, Jácome Correia e o Jardim do Visconde de Porto Formoso, o atual jardim da Universidade dos Açores. O declínio da cultura da laranja, iniciado em 1875, obrigou os grandes proprietários a diversificarem as suas plantações, cultivando chá e ananás. A história do ananás em Ponta Delgada é-nos contada no Centro de Interpretação da Cultura do Ananás, inaugurado em 2016 e localizado na Fajã de Baixo. Introduzido inicialmente sob a forma de planta ornamental,
É em 1850 que se dá a introdução, em São Miguel, da variedade Smooth Cayenne, de folha lisa e proveniente da América Central e do Sul. Nesta altura, José Bensaúde e Manuel Botelho de Gusmão dão início à fase experimental do cultivo do ananás em estufas de vidro na ilha de São Miguel. A partir de 1860, inicia-se a exploração industrial e comercial, a qual é liderada por José Bensaúde, tendo por base estufas desenhadas por António Borges, sendo o processo produtivo entregue à responsabilidade e saber de João Pereira Machado, o primeiro estufeiro. Em 1864, são pela primeira vez exportadas 12 caixas de ananases para a Inglaterra, com enorme sucesso. Tanto assim é que, por volta de 1890, já se exportam 800 mil frutos. Em 1902, os produtores chegam a 1 milhão de ananases exportados. E um século depois da primeira exportação, já com mais de 3.600 estufas em atividade, são produzidos anualmente cerca de 1.670.000 frutos. Os ananases arruda são talvez as estufas mais visitadas do concelho de Ponta Delgada. Aqui trabalham António Ferreira e José Câmara, que nos explicam o processo produtivo. António Ferreira tem uma vida desde sempre ligada às plantações de ananases, tendo começado a trabalhar com 13 anos. Com 20 estufas, uma das quais com 3.000 ananases e uma produção anual de cerca de 23.000 ananases, aqui é possível acompanhar o processo de produção deste cobiçado e saboroso fruto, desde que são plantados os brolhos até à colheita do ananás, quase 2 anos depois do plantio inicial das tocas. Um dos processos mais interessantes no cultivo dos ananases em estufas foi descoberto por puro acaso. Denominado por fumo, decorre cerca de 4 meses após a plantação definitiva do brolho e corresponde à queima de aparas e verduras dentro de latas colocadas de forma espaçada ao longo do carreiro de pedra que separa ao meio os canteiros ou tabuleiros da estufa. O espesso fume, que acaba por preencher todo o espaço da estufa, num ambiente que fica saturado em monóxido de carbono, faz com que todas as plantas floresçam sensivelmente ao mesmo tempo, assim permitindo uma colheita mais racional do ponto de vista económico. Conforme a estação do ano, esta operação dura cerca de 8 dias, variando o número de aplicações entre 9 a 21. Ao balcão da loja de recordações dos ananases Arruda, Margarida Muniz recebe os frutos recentemente colhidos e aconselha-nos na escolha do ananás mais maduro. Já em casa, chegamos à conclusão que, sem qualquer favor, o ananás de São Miguel é realmente o melhor ananás do mundo. As sextas-feiras e sábados de manhã são os dias mais concorridos no Mercado da Graça em Ponta Delgada. Aqui se vendem imensos produtos hortícolas frescos, salientando-se a fruta e os legumes, muitos deles de produção local, como nos mostra Nélia Baron. As bananas e a uva regional são extremamente saborosas. É impossível sair deste mercado sem água na boca. As flores também têm o seu lugar, sendo a banca de Graça Viveiros uma das mais requisitadas. Já a secção do peixe prima pela variedade e frescura do pescado.
O afamado Rei dos Queijos é seguramente a loja mais visitada do mercado. Aqui se podem provar e adquirir queijos de todas as ilhas, bem como muitos produtos da doçaria regional, não esquecendo os vinhos. As grandes festas do Divino Espírito Santo de Ponta Delgada tiveram o seu início em 2004 e contam, como é tradição, com mordomias de todo o concelho. As sopas do Espírito Santo são preparadas com esmero e contam sempre com a animação providenciada pelos foliões. Em seguida, são transportadas em cortejo até ao campo de São Francisco, onde voluntários as servem aos milhares de convivas que se distribuem pelas mesas corridas colocadas à volta da praça. No Salão Nobre dos Passos do Concelho, muitos são os visitantes aqui atraídos pelas magníficas coroas e bandeiras em exposição no quarto do Espírito Santo. Um dos momentos altos da festa, sempre aguardado com muita expectativa pela população que pacientemente se dispõe ao longo da Avenida Infante Dom Henrique, enquanto aguarda pelo início, é o cortejo etnográfico das 24 freguesias do concelho de Ponta Delgada. As festas terminam com um animado e participado concerto de cantigas ao desafio, no palco montado frente à escadaria da Câmara Municipal. Escravos e donzelas que eu vejo de campo a campo, escravos e donzelas que eu vejo de... Uma das características mais notórias do povo açoriano é a sua religiosidade profunda, a qual, no início do povoamento, foi exacerbada pelas erupções vulcânicas que afetaram as ilhas de São Miguel, Pico, Faial e São Jorge, bem como por violentos e mortíferos terremotos que atingiram, para além destas, ainda a Ilha Terceira. A ignorância e a incompreensão relativamente às causas desta instabilidade telúrica constituíram então motivo para devotas orações e procissões. Estas manifestações de fé mantiveram-se até aos dias de hoje e em Ponta Delgada esta marca distintiva atinge o seu ponto alto no culto ao Senhor Santo Cristo dos Milagres. Esta devoção tem por base uma escultura de madeira representando o Ecce Homo, a qual, de acordo com a tradição, foi oferecida pelo Papa Leão X por volta de 1520 a duas jovens que tencionavam erigir o mosteiro da Ordem de Santa Clara na zona da Caloura, na costa sul de São Miguel. Em 1541, estas freiras clarissas mudaram-se para Ponta Delgada, para o recém-construído convento de Nossa Senhora da Esperança, tendo levado como elas a estátua do Senhor Santo Cristo. Em 1681, deu entrada no mosteiro a irmã Teresa da Anunciada, a quem foi entregue a tarefa de cuidar da imagem. Cerca de 20 anos depois do início desta devoção, a fama e o culto à imagem do Senhor Santo Cristo dos Milagres ultrapassavam já os muros do convento, tendo a primeira procissão sido efetuada em 1700. Hoje em dia, as festas do Senhor Santo Cristo dos Milagres decorrem durante a quinta semana após a Páscoa, tendo sempre a participação de milhares de pessoas.
Estamos no Santuário do Senhor Santo Cristo dos Milagres, em Ponta Delgada. Santuário este que foi elevado a esta categoria em 1959. Antes era apenas Igreja de Nossa Senhora da Esperança, mas que tinha já uma importância tremenda nesta altura, no século XX, sobretudo pela grande devoção que havia e há ainda ao Senhor Santo Cristo dos Milagres, que se encontra precisamente neste convento da Esperança e a Igreja de Nossa Senhora da Esperança. Em 1959, o bispo de então, Dom Manuel Afonso de Carvalho, elevou esta Igreja de Nossa Senhora da Esperança à qualidade de santuário diocesano, dando um destaque maior à festa e à devoção ao Senhor Santo Cristo dos Milagres. Ao longo de todo o ano, são muitos os fiéis que procuram conforto para os seus males através da fé e da oração, em frente à imagem do Senhor Santo Cristo, em exposição no coro baixo e visível através das grades da Igreja da Esperança. Desde o século XVII, que os devotos instituíram o hábito de, como paga das promessas cumpridas, oferecerem na roda, de forma anónima, ouro, prata, joias e, por vezes, dinheiro. O tesouro do Senhor Santo Cristo formou-se ao longo dos últimos 3 séculos, alicerçado nestas ofertas dos devotos. Aos poucos, estas oferendas foram transformadas por hábeis artistas em belíssimas peças de arte sacra, as quais constituem hoje a parte mais relevante do tesouro. As joias mais significativas são o resplendor, o cetro, a corda, a coroa de espinhos e o relicário, as quais decoram a imagem do Senhor Santo Cristo que sai à rua todos os anos, a quando da procissão. Para as comemorações do Jubileu do Senhor Santo Cristo no ano 2000, a Irmandade decidiu aumentar o tesouro com uma obra de arte sacra contemporânea, idealizada e concebida pelo orives e joalheiro Paulo Val. Nela foram utilizadas cerca de 400 alianças em ouro. O cálice e a patena possuem motivos que os ligam aos Açores, neles estando figurados a lava dos vulcões açorianos, o mar e um golfinho, bem como motivos religiosos. O tesouro do Santo Cristo, neste momento não posso enumerar se são 4, 5, 6 peças que compõem tudo ele um espólio. Obviamente que há peças importantes nesse espólio, começando pelo relicário, que o Senhor Santo Cristo tem permanentemente durante todo o ano no seu peito, porque a imagem era um sacrário antes de vir para os Açores, portanto foi uma maneira de tapar, fazendo aquela joia que está no peito do Senhor. Depois nós temos como joia principal o resplendor, que muita gente o conhece e é das joias mais ricas que nós temos na Península Ibérica, a arte sacra. Depois temos o cetro, a coroa, ele tem 2 coroas, uma só em ouro, a outra em ouro e pedras, tudo dadas em pedras naturais. E finalmente tem a corda que vai pousada nas suas mãos. Não consigo, acho que eu nem ninguém consegue qualificar a quantidade ou o valor que ali está. Há outro valor incalculável, que é a fé de um povo. E é muito delicado falar sobre isso, porque nós não estamos a falar de uma pedra que tem meio quilate. Nós estamos a falar de uma peça que foi muito importante para alguém e que está ali por uma razão. E todas as pessoas têm esta fé e cada um dá o que tem. A Irmandade do Senhor Santo Cristo, constituída em 1765, é a responsável pela organização da procissão, bem como dos aspectos mais profanos da festa, como é o caso do típico arraial que nesses dias invade o campo de São Francisco e as zonas envolventes. As barraquinhas de comes e bebes, o bazar e as rifas da quermesse, os carrosséis, as arrematações de animais, a feira de atividades económicas e o artesanato, tudo isso são motivos de visita à cidade que, assim, atrai milhares de peregrinos, muitos deles provenientes da diáspora açoriana, bem como muitos turistas.
Irmandade do Santo Cristo fez 250 anos, se bem que a procissão já existe há 300 anos. A missão da Irmandade do Santo Cristo é a promoção e a divulgação do culto ao Seu Santo Cristo dos Milagres. A Irmandade é composta por 300 a 400 irmãos. No sábado, quando eu bato na porta regral a pedir que nos entregam, que nos concedam a imagem do Santo Cristo, e ela fica à nossa responsabilidade. A partir do sábado, das 4h30, ela fica à responsabilidade da Irmandade, até o domingo, que é quando nós a entregamos novamente às irmãs na porta regral. Durval Caetano trabalha no santuário há 20 anos, sendo responsável pela manutenção geral do santuário durante todo o ano. Os trabalhos de preparação e eventual reparação do andor, em que a imagem do Senhor Santo Cristo é colocada, são da sua responsabilidade e têm o seu início 2 semanas antes da festa. O seu irmão, Osvaldo Caetano, é o seu braço direito, aqui trabalhando há 9 anos. Durante as festividades, está responsável pela venda de círios aos muitos fiéis que acorrem ao santuário. Dos 15 modelos de círios existentes, os mais vendidos são os que possuem 2 metros, 1 metro e 70 centímetros de comprimento. Todos os anos são vendidos entre 6 a 7 toneladas de círios na porta do carro, os quais, no final da procissão, são entregues e doados ao santuário. Os preparativos da festa têm o seu início muitos meses antes. Há que idealizar e construir os novos motivos que, antes de serem colocados nas fachadas dos edifícios ou no coreto do Campo de São Francisco, têm de ser aprovados pela Irmandade do Senhor Santo Cristo. Há também que pintar e testar as lâmpadas necessárias para abrilhantar a iluminação. As vimos com as lâmpadas. As vimos com as lâmpadas cá para aí. Os milhares de fiéis e turistas que nessa altura se deslocam à Ponta Delgada ficam extasiados com a decoração luminosa do Campo de São Francisco. São milhares e milhares de lâmpadas de várias cores que aqui começam a ser colocadas várias semanas antes da festa. Montadas em paralelo, em séries de 16, 18 ou 45 lâmpadas, em 2018 foram utilizadas 160.000 lâmpadas. Os eletricistas João Pacheco e Rui França ficaram este ano com a fachada da Igreja do Convento da Esperança à sua responsabilidade e nada pode falhar. Nos claustros do convento acumulam-se milhares de flores separadas em recipientes por cor e por espécie. No caos organizado que caracteriza esta sexta-feira, o primeiro dia de festa, assistimos ao corrupio constante de muitas dezenas de voluntários que, desde manhã cedo, ajudam a decorar o santuário. A inauguração da iluminação ocorre sempre pelas 21 horas de sexta-feira e este é sempre um momento especial, aguardado com expectativa por milhares de pessoas, pois marca o início oficial das festas do Senhor Santo Cristo. No domingo, dá-se a grande procissão que percorre as mais emblemáticas ruas de Ponta Delgada, num circuito que leva entre 4 a 6 horas a ser percorrido. Logo pela manhã, dão-se início aos trabalhos de preparação dos belíssimos tapetes florais que enfeitam o trajeto da procissão. As armações de madeira ajudam a repetir ao longo da rua a decoração com figuras geométricas, no interior das quais são colocadas aparas de madeira coloridas, pétalas de flores e pequenos ramos verdes de criptoméria. Todos ajudam, desde moradores a funcionários da Câmara de Ponta Delgada, do Governo Regional,
ou mesmo de empresas. O resultado é um maravilhoso caleidoscópio para os sentidos. Na procissão participam o clero, romeiros, os membros da Irmandade do Senhor Santo Cristo, com as suas opas vermelhas, e que são responsáveis pelo transporte do andor com a imagem, filarmónicas provenientes de toda a ilha, elementos das forças policiais, escuteiros, autoridades políticas e representantes de diversas instituições e, claro, milhares de pessoas, muitas delas cumprindo promessas. A 53ª edição do Rally de São Miguel, denominado Rally Azores Airlines, decorreu em março de 2018. Com 15 classificativas distribuídas por 2 etapas e com um total de 207 km, teve um total de 76 pilotos inscritos. A prova citadina atraiu milhares de entusiastas e curiosos à baixa da cidade de Ponta Delgada. A 55ª edição da São Silvestre da cidade de Ponta Delgada. Outra prova desportiva que atrai multidões é a São Silvestre da cidade de Ponta Delgada, a segunda corrida de fim de ano mais antiga realizada em Portugal. Organizada pela Associação de Atletismo de São Miguel, esta prova teve o seu início em 1963, com somente 50 participantes. 3, 2, 1, aí está, partida! Em 2018, teve lugar a 55ª edição, na qual se inscreveram 1.300 participantes para os 6.800 metros de corrida pelas ruas da cidade de Ponta Delgada. 50 metros para decidir o vencedor desta prova. A chegada foi junto às portas da cidade e o vencedor masculino, Rubén Sousa, do Sporting Clube de Portugal.
Segunda posição, Vitor Oliveira. Terceira posição, Luís Mendes. Quarto, Jorge Moreira. Quinto, Bruno Jesus. Com 20 minutos e 34, recorde a prova 20:42. Em femininos, a vencedora foi Carla Reis, do Benfica. Primeira atleta feminina, segunda posição para Ana Cabecinha. Terceira posição para a recordista do percurso e a manter-se Sara Carvalho. A música faz parte da alma do povo açoriano. Eventualmente, fruto do isolamento e da contemplação de paisagens deslumbrantes, os açorianos são conhecidos pelos seus dotes musicais, seja na composição de belíssimos temas, seja na interpretação vocal ou instrumental. Em Ponta Delgada, são muitos e variados os espetáculos musicais que ao longo do ano têm lugar na cidade. O já centenário Coliseu Micaelense, a maior casa de espetáculos dos Açores, inaugurado em 1917, bem como o mais recente Teatro Micaelense, são as salas de eleição para as atuações do coro Johann Sebastian Bach, fundado em 2000 e especializado na divulgação da música antiga, bem como o do coro sinfónico do Coral de São José, com um repertório muito diversificado. Música no Colégio é outra iniciativa do Coral de São José que, em julho e durante 5 dias, dá relevo à atuação de artistas regionais e nacionais do âmbito da música sinfónica, ligeira, tradicional, coral e lírica. Os espetáculos decorrem ao ar livre, enquadrados pela magnífica fachada do edifício da Igreja do Colégio. Em 2018, o festival teve o seu apogeu com a interpretação da ópera Porgy and Bess, por parte do Coro Sinfónico do Coral de São José e de 10 solistas nacionais, acompanhados ao piano por Francisco Sassetti, sob a direção musical do maestro Paulo Vassalo Lourenço. A construção do atual Teatro Micaelense terminou em 1951. Dezenas de espetáculos dos mais variados estilos musicais são realizados por ano nesta sala. Aqui, a música açoriana tem lugar de destaque, tendo no trovador picuense Manuel Costa um dos seus mais exímios representantes. No verso que a ira encerra, vivo as rimas deste canto, no mar alto desta terra, nada há razão que o meu pranto. Oh, meu
Muito obrigado. Boa noite. Boa noite, São Miguel. Boa noite, São A noite em Ponta Delgada animou-se nos últimos anos muito por culpa do turismo. Para além das disputadas esplanadas do Café Central ou do Cantinho dos Anjos, muitos são os espaços de animação noturna que têm surgido. O restaurante A Tasca, com uma emenda tradicional e variada, merece uma visita. Para quem gosta de outros ritmos musicais, recomendamos o clube Lava Jazz, onde a banda residente é um quarteto liderado por Jorge Lima. O sol nasceu radioso sobre a cidade. Nas portas do mar e no porto de Ponta Delgada, 3 navios de cruzeiros ajudam a encher as ruas com milhares de turistas. Os mais curiosos entram na Fonseca Macedo, a mais antiga galeria de arte contemporânea em Ponta Delgada, a caminho de fazer 20 anos de idade. As obras dos artistas plásticos são divulgadas pela galerista Fátima Mota em 6 exposições anuais, aqui decorrendo também, de forma regular, conferências com artistas e críticos de arte. A mais recente galeria de arte em Ponta Delgada chama-se Miolo e é especializada em arte histórica cianotype. O primeiro pedido de criação em São Miguel de um estabelecimento de ensino data de 1810. Nessa altura, foi solicitado a Dom Pedro, então Duque de Bragança, a criação de um liceu de belas letras na cidade de Ponta Delgada, que posteriormente permitisse aos jovens nascidos e criados dos Açores a continuação dos seus estudos na Universidade de Coimbra. O Palácio dos Fontebella começa a ter interesse histórico, no verdadeiro sentido do termo, quando passa a albergar o Liceu de Ponta Delgada, que durante 70 anos funcionou no convento dos Gracianos, ali no Convento da Graça, fundado em 1852 pelo padre João José do Amaral, e em 1921 há um leitor, o Dr. Jeremias da Costa, que liderou o processo de transição do Liceu do Convento dos Gracianos para este palácio que, entretanto, é adquirido, o Palácio dos Fontebella. É um edifício classificado e depois tem esta particularidade que não é frequente, digamos, no país, ao nível do país, que é
tem 167 anos de funcionamento. Imagina então o perito da história que este espaço de ensino e de aprendizagem conheceu, o perito histórico. Gerações que passaram por aqui, proeminentes, personalidades proeminentes, desde logo aquela geração dos finais do século XIX, a geração do primeiro movimento autonomista, Aristides Moreira da Mota, Montalverne Sequeira, que aliás também foi reitor, não foi aluno, mas foi reitor, e foi professor, e tantos outros que se distinguiram. Isto era um viveiro, digamos, porque as pessoas tinham os seus escritórios de advogados, eram médicos, as mais diversas profissões, mas como os recursos humanos não abundavam, em termos de conhecimento, não é? eram também professores do liceu. De maneira que houve sempre uma elite social, não é? Elite no sentido de pessoas ligadas ao conhecimento, que foram responsáveis por ensinar várias gerações. E este edifício funcionou também durante muitos anos como o único centro cultural ou de difusão de cultura e de conhecimento em São Miguel. Até se pode dizer que, de alguma forma, a história de São Miguel e dos Açores, porque muitas das pessoas que por aqui passaram tiveram projeção regional e nacional, desde a segunda metade do século XIX até aos nossos dias, as sucessivas gerações que aqui passaram foram determinantes para o percurso histórico que estas ilhas tomaram. Não é? O acervo bibliográfico que nós temos aqui, 167 anos, quer dizer, pessoas que doaram livros escolares, doaram livros sobre mais diversas literatura, nas áreas das ciências, da religião. Não? Temos aí livros do século XVII, nós temos as décadas da Ásia, de João de Barros, do século XVII. Nós temos a primeira edição de Darwin, da Evolução das Espécies. Nós temos a primeira edição também de Darwin, que pertenceu a um professor cá da casa, o grande cientista que foi Afonso de Chaves, que tem um livro assinado, que foi a primeira edição também da viagem à volta do mundo no iate, no Beagle, do Charles Darwin. A primeira edição também cá temos. Temos um livro também muito raro na área da religião, que é, por exemplo, a biografia da Venerável Madre Teresa da Anunciada, vulgarmente conhecido por livro São de Cristo, mas a primeira edição. Né? E também temos um património geológico, mineralógico e zoológico, que muito se deve a Eugênio Vaz Pacheco de Conti Castro e a Carlos Machado, que também foi reitor cá, e que, com a colaboração de outras pessoas, e em vários tempos e em vários momentos, com a colaboração, por exemplo, de Alfredo Bensaúde, que na altura era diretor do Instituto Superior Técnico, aliás, ele foi fundador do Instituto, e Carlos Machado, depois, enfim, o primeiro núcleo, o núcleo original do museu, foi-se fazendo por aqui. Não é? E Afonso Chaves, Carlos Machado, Eugênio Vaz Pacheco de Castro e outros professores da área das ciências, e depois foi dar origem ao Museu Municipal Ponta Delgada e depois, posteriormente, ao Museu Carlos Machado. Na área da cultura, seja nas artes, na ciência ou na literatura, uma mão cheia de pontadelgadenses destacaram-se dos demais. Daqueles que da lei da vida se foram libertando, realçamos o historiador Ernesto do Canto, responsável pela publicação do Arquivo dos Açores entre 1878 e 1892. O pintor Domingos Rebelo, autor da icónica obra Os Imigrantes, muito justamente considerada o ex-libris da pintura açoriana. Arruda Furtado, um biólogo evolucionista que trocou correspondência com Charles Darwin. Teófilo de Braga, escritor e segundo Presidente da República em 1915. Antero de Cantal, poeta e filósofo, que deixou marca indelével na poesia portuguesa, em particular através dos seus sonetos. E mais recentemente, Natália Correia, outro vulto açoriano na poesia, autora da letra do Hino dos Açores.
Nascida a 13 de setembro de 1923, na Fajã de Baixo, uma das freguesias limítrofes de Ponta Delgada, Natália tinha por hábito sentar-se no banco dianteiro de Quental, na Praça 5 de Outubro, onde, conforme viria a escrever, sonhava com a poesia. Ponta Delgada homenageou-a com a construção do Centro Natália Correia, localizado na freguesia que a viu nascer. No Carnaval, o Coliseu Miquelense esmera-se para receber milhares de pessoas. É da tradição embelezar as cestas, onde se acomodam as bebidas e a comida, e participar no concurso para a melhor cesta tradicional, criativa e carnavalesca. Os famosos bailes de Carnaval decorrem de sexta para sábado e de segunda para terça, sempre com enorme animação dos folgazões nas mesas, dos dançarinos na pista de dança, dos convivas nos camarotes e balcões, bem como da juventude no foyer e na zona do lounge. A diversão termina já com o sol a nascer. O anticiclone dos Açores é responsável por muitos dias de bom tempo em Ponta Delgada. No entanto, quando se localiza a sul dos Açores, o tempo torna-se mais instável, podendo fazer as 4 estações num só dia. É em dias chuvosos, como o de hoje, que o traje académico da Universidade dos Açores, baseado no tradicional capote e capelo, prova a sua utilidade. A Universidade dos Açores é importante para a cidade de Ponta Delgada, como é evidente, mas não só, para os Açores e para as cidades açorianas onde também está implantada, que é o caso de Angra do Heroísmo e da Horta. Mas eu iria para além disso. A Universidade há muito que ultrapassou as fronteiras da região para se tornar importante para o desenvolvimento do próprio país, das regiões ultraperiféricas europeias, para as ilhas do mundo em geral. Recordemos, por exemplo, o livro O Desafio Insular do nosso primeiro presidente do Governo Regional, que mostra perfeitamente como o desenvolvimento de uma universidade é fundamental para a nossa inserção no mundo e, consequentemente, como a palavra indica, universidade não quer dizer que esteja só confinada a um espaço geográfico limitado, mas é universal no conhecimento e na transmissão desse conhecimento. A importância da investigação científica desenvolvida na nossa universidade transvasa claramente a própria missão da universidade para abranger todas as outras áreas do nosso desenvolvimento a nível nacional e até mundial. Hoje temos algumas equipas que são verdadeiramente de classe internacional. O Laboratório de Ecologia Aplicada da Universidade dos Açores foi a primeira unidade de investigação a abrir portas no nosso Instituto Universitário. Naquela altura, em instalações emprestadas na Estação Agrária de Ponta Delgada, estávamos muito longe deste complexo científico da Faculdade de Ciências e Tecnologia onde nos encontramos hoje, mas foi aí que tudo começou, com grandes dificuldades, mas com muita vontade, muita persistência e muita imaginação para ultrapassar os obstáculos que eram numerosíssimos que tínhamos para nos afirmarmos. O espírito académico desta jovem universidade, fundada em 1976, é encarnado pelos tunídeos, a sua tuna masculina, conhecida no panorama nacional por ter sido a primeira tuna a só tocar músicas originais. Do seu repertório fazem parte mais de 50 músicas, algumas delas integrando já o cancioneiro popular, como é o caso do tema Cidade, dedicado a Ponta Delgada e que foi adotado como o hino oficial.
Todos os anos é este o tema final do Festival El Açor, com todos os tonídeos antigos e atuais em palco e com o Coliseu Micaelense a cantar a plenos pulmões esta ode, a Ponta Delgada, a porta do Atlântico.